Fala galera, beleza? Eu sou o Vermet, eu tô meio sumido porque tá difícil mesmo de fazer vídeo, né? Como eu já falei pra vocês algumas vezes, eu não vivo desse canal do YouTube, então como eu não vivo desse canal é difícil a gente se dedicar 100% a ele, né? Mas na medida do possível eu vou liberar alguns vídeos. Bom, uma coisa que tem me atordoado bastante é o seguinte, eu já tô com 17 mil inscritos, 18 mil aí, eu acho meus vídeos bem toscos, assim. Eu não tenho nenhuma edição boa, nada do tipo. Eu não consigo entender muito bem por que vocês me assistem, entendeu? Eu agradeço muito a visita de vocês, mas não entendo muito bem por que vocês me assistem. E refletindo bastante, eu acho que cheguei a uma conclusão de que é pelo conteúdo. Já que a forma é horrível, tá? Eu assumo que é mal feito meu vídeo. Ele é mal produzido, não tem edição, a filmagem é porca. Olha aqui, eu tô no meu quarto, enfim. Já que é porco o meu vídeo do aspecto de produção, eu acho que vocês me assistem pelo conteúdo, certo? E já que vocês me assistem pelo conteúdo, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns problemas cabeludos que já arrumei de computadores por aí. Que a gente só descobre esses problemas na prática, na experiência. Isso você não vai ver em curso nenhum, tá? Isso aí é empírico mesmo. Tem que botar a mão na massa para conhecer esses problemas. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vocês vão ficar bastante surpresos com alguns desses problemas. E aí, conhecendo esses problemas, se você é algum técnico de computador, igual eu já fui, né? Hoje eu não trabalho mais visitando clientes, mas eu já trabalhei. Se você for algum técnico, talvez isso aí te ajude. Então vamos lá. Problemas cabeludos que eu já resolvi. Problemas daquele tipo de problema que você nunca imaginaria essas soluções a seguir. Primeiro problema. Tinha um cliente que reclamava que o computador dele só travava ao ouvir música, tá? Nenhum outro tipo de travamento a não ser na hora de ouvir música. A gente desconfia da placa de som, mas era on-board. Placa on-board é difícil de dar defeito. Beleza. Fui lá na casa dele e, para resumir, o que aconteceu? Eu observei o chão da casa dele era de madeira, era uma casa antiga. Eu pedi para ele colocar algumas músicas para tocar, o computador não travava. Aí de repente o cliente começou a balançar a perna, tá? Começou a balançar a perna curtindo a música. Nessa hora o PC travou. Então, sabe qual que era o problema? Vocês não acreditam, mas a placa-mãe estava mal fixada. Quem montou o computador colocou só algumas das arruelas, não colocou todas e ainda estava mal parafusado. Então, quando esse cliente ouvia a música, ele balançava a perna e a placa-mãe dava uma tremida e aí congelava o sistema. Então, PC travando ao ouvir música, no caso desse cliente, era placa-mãe mal fixada. Olha só que problema esquisitão. Segundo problema. O cliente apresentou um computador que o gravador de DVD não lia a mídia pirata, só lia a mídia original, tá? E aí eu vou colocar pirata qualquer tipo de mídia, por exemplo, ele gravou um CD de dados, vamos colocar isso como se fosse pirata, tá? Só lia aquelas mídias que eram prata embaixo, não lia nenhuma mídia roxinha, verde, o que fosse. Por incrível que pareça, pessoal, a solução foi trocar a fonte do computador e não o gravador. Esse gravador LG4167B, mas nada impede de outros fazerem isso, era extremamente sensível a baixa voltagem na linha 12 volts. Ele precisa de mais voltagem para ler uma mídia pirata do que uma mídia original que é prata embaixo, tá? Isso é normal, precisar de mais energia. Só que ele era mais sensível, então a fonte estava apresentando aí 11.5 volts, 11.4, alguma coisa assim. Todas as peças do PC estavam se virando com essa voltagem, mas o gravador não. Então, por incrível que pareça, o gravador de DVD que não lia mídia pirata, o problema era a fonte. Terceiro problema. O cliente trouxe para mim um computador que ele disse que nem ligava. Já dava tela azul na hora de entrar no Windows. Era direto. Chegava aqui, nada. O que foi a solução? Tive que ir na casa do cliente, porque aqui em casa ele não dava problema nenhum. O problema era a webcam Logitech, que tinha algum bug na época com Windows 7, que dava BSOD. Então a solução foi iniciar o Windows com a webcam desplugada, plugar depois de iniciado e abrir o Windows Update. Só assim ele oferecia o update da webcam. Quarto problema. O
computador estava aquecendo demais o processador, sendo que não tinha overclock, e o cooler era adequado para o modelo do processador. Solução? Fonte com a 12 volts ruim de novo, tá? O processador esquentava porque a linha 12 volts da fonte estava muito ruim. Quinto problema. O cliente trazia para mim um PC aqui com problema para ligar. Tinha horas que o PC não ligava, ele ficava... acendia a luz, mas não dava vídeo, não fazia nada. Aqui em casa não dava o problema. Tive que ir lá. Conclusão? O filtro de linha dele estava com mau contato. Sendo assim, não estava passando direito a corrente elétrica para o PC. Ele não tinha energia para ligar. Simplesmente isso. Sexto problema. Cliente ia jogar e o computador desligava, congelava, seja o que for. A fonte do cliente era excelente. Sabe qual que era o problema? Estabilizador. O PC queria puxar mais energia do que o estabilizador aguentava. Estabilizador não é recomendado, tá, pessoal? Mas se você for usar, se você vai ser cabeça dura de usar o estabilizador que não é necessário, então use pelo menos um adequado, tá? O cliente tinha um estabilizador de 300 VA, tá? Isso aí não dá nada, não dá para alimentar um PC gamer isso. Então, a fonte tentava puxar energia, o estabilizador não entregava tudo aquilo que ela precisava e também não desarmava, não sei por que o estabilizador não desligava, tá? O sistema de proteção dele aí falhava, alguma coisa dava errado. Foi só ligar o PC direto na tomada que acabou o problema. Depois é claro que eu indiquei para o cliente comprar um bom filtro de linha. E bom filtro de linha a gente sabe, né? No Brasil não tem, o que chega mais próximo de ser bom é o Clamper e o Psy, mas mesmo assim ainda fica longe lá dos APC, Belkin e companhia do exterior. Vamos lá. Sétimo PC. Sétimo problema. PC começava a dar pau após algum tempo de formatado. Não era na hora, tá? Era... Você formatava o PC, daqui uns 2, 3 meses o cliente vinha com o problema do arquivo corrompido. O computador congelando. Enfim, problemas variados aí. O problema, na verdade, era o HD que estava com bad block mais para o meio. Então o cliente começava a encher de arquivos. A hora que o arquivo chegava lá na parte defeituosa é que o problema se manifestava. A solução para o cliente não ter que trocar o HD foi redimensionar a partição de modo que a partição não chegasse aonde havia o defeito e o resto do HD foi inutilizado. Então, como é que foi feita essa solução? É assim, você passa um scanner de HD, tá? Como existem vários por aí, scanner de superfície do HD, né? Aí ele vai indicar onde está o risco no HD, o bad block. Você vê onde está e marca a nota lá, está no setor X. Aí você converte esse setor e dá, por exemplo, que está lá em 200 GB. Por exemplo, o HD tem 500. Aí você faz uma partição de 180, por exemplo, e fala para o cliente, agora você só vai usar 180 GB dos seus 500, porque daí para frente tem risco no HD. Então foi essa a solução que eu dei. Oitavo problema. Computador muito lento, travando demais. Foi testado tudo e não se achava o defeito. Conclusão. O HD, um Samsung HD 154 UI, não tolerava borrachas anti-vibração na montagem do gabinete. Isso mesmo. Alguns gabinetes, principalmente gamers, vêm com umas borrachinhas na lateral para não transmitir vibração, não fazer barulho. Por algum motivo, esse HD ficava extremamente lento quando fazia isso, quando usava essa vibração. Eu acredito que o que acontece? Não transferia a vibração para o gabinete, ele não compartilhava a vibração dele, portanto a vibração voltava só para ele e ele não conseguia administrar isso, ele ficava doidão, porque o tempo de acesso dele ficava altíssimo, tá? A solução foi montar um adaptador de 5 polegadas ali na baia de CD e deixar o HD na baia de CD sem borracha anti-vibração. Aí ele ficou normal. Nono problema. Computador cheio de vírus. Todos os arquivos possíveis acusavam vírus. Isso foi numa época lá nos anos 2000 e alguma coisa, que os antivírus eram bem ruins. Então o antivírus ficava deletando os arquivos do próprio Windows, do próprio PC do usuário.
Minha solução. Na época, né? Hoje eu acho que os antivírus estão mais inteligentes, mas na época eu tive que instalar aquele Symantec antivírus, que era o Norton corporativo. Aquele sim conseguiu limpar os arquivos sem deletar, porque ele pegou um tal de Virut, que era um vírus que infectava todos os arquivos do PC. Então, não adiantava formatar, a hora que você voltava com o backup, voltava o vírus junto. E o antivírus queria deletar. Por isso, só na época, só o Symantec antivírus conseguiu limpar o arquivo sem deletar. Foi a noite inteira limpando os arquivos. 10º problema. Memória RAM só funcionava em par. Sozinha ela não funcionava. Solução. A memória estava com um SPD, o GDEC dela furado. Estava detonado o GDEC dela. Com isso, ela não tinha referência nenhuma de latência para passar para a placa-mãe, e a placa-mãe ficava perdidona. Solução: nenhuma. Simplesmente sempre usar ela em conjunto ou não usar essa memória. 11º problema. Computador AMD não funcionava o Dual Channel. Se você colocasse as memórias em slots de cores diferentes, ok, bootava, tudo legal. Slot par, mesma cor, que é o certo, Dual Channel, não bootava. Qual que era o problema? Processador com pino defeituoso. Justamente o pino do controlador de memória referente ao Dual Channel. Solução: trocar o processador ou usar o PC sem Dual Channel, que foi a minha recomendação. 12º problema. Processador esquentando muito e dessa vez não era a fonte. Solução: atualização de BIOS. O processador era um modelo compatível com a placa-mãe, porém ele foi lançado depois da placa-mãe. Ou seja, a placa-mãe precisava de uma atualização de BIOS para reconhecer direito aquele processador. Com isso, como ela não reconhecia direito, ela jogava um V-Core errado para o processador e esquentava demais. 13º problema. Cliente reclamando que toda hora a Wi-Fi caía, tá? A Wi-Fi do PC. Solução: trocar o telefone sem fio dele, porque era 2.4 GHz. Então foi recomendado um telefone DECT 6.0, o que resolveu o problema. 14º problema. Cabo SATA corrompendo arquivos, tá? O computador toda hora corrompia o arquivo, o problema era o cabo SATA com defeito. Foi detectado através de software de monitoramento Smart. Isso aí aparece no Smart do HD. 15º problema. Teclado que fazia DDoS no PC. Denial of Service. Sabe aquele ataque de negação de serviço que você manda 1 bilhão de pacotes para algum servidor, para alguma coisa? Então o teclado ele estava com a tecla, não lembro se era Enter, travado, alguma tecla. Era só plugar esse teclado do PC que o PC não bootava. Então, substituição do teclado foi a solução. 16º problema. Roteador não logava, não pareava, não conectava com o telefone BlackBerry. Solução: tive que atualizar o firmware para um firmware desse roteador fabricado em outro país, porque o firmware do brasileiro não tinha essa correção, que é o D-Link DIR 600, se eu não me engano, tá? Esse roteador tinha uma incompatibilidade com o BlackBerry. Foi lançado um update nos sites da D-Link do exterior, mas no D-Link brasileiro não tinha esse update. Então, com isso, ele não funcionava. 17º problema. MacBook Air, numa época em que estavam saindo com um defeito relativo ao Wi-Fi, também apresentava esse defeito de Wi-Fi. Porém, ia para a assistência técnica da Apple e ela devolvia falando que não tinha nada. O cliente já estava muito irritado, tinha certeza que o notebook era o problema, pois, repetindo, na época, acho que era 2011, 2012, uma série específica desse MacBook Air tinha saído com esse defeito. A solução, na verdade, foi trocar o roteador. O roteador do cliente estava entregando o mesmo IP de um dispositivo já conectado para outros novos dispositivos. Então, por isso que a internet caía, tá? Então, nesse caso, era um problema simples de resolver, mas como a atenção do cliente foi voltada para o notebook, né, por conta de na época estar com aquele defeito relatado em fóruns, o cliente não desconfiou do roteador. 18º problema. Cliente com notebook da Itautec
Esse notebook veio com o Librix, é uma versão do Linux, funcionava normalmente. Quando ele pediu para colocar o Windows, a tela do notebook ficava sempre com o brilho no mínimo e não permitia ajustar o brilho. Solução foi atualizar a BIOS do notebook, porque ela veio com um problema relativo à CPI dela, que não informava o sistema operacional Windows a respeito da possibilidade de ajuste do brilho. 19º problema. O computador não podia ficar um segundo sequer ocioso, que já dava umas engasgadas, dava umas congeladas assim rápidas, enroscava. Se você usasse ele pesadamente, por exemplo, jogando, normal. Agora, se você usasse leve, por exemplo, navegando na internet, dava essas enroscadas. Solução foi mexer no firmware do HD Western Digital Blue. Os HDs da Western Digital têm um recurso de estacionamento das cabeças após um tempo ocioso. Ou seja, o HD meio que entra em espera para protegê-lo caso ocorra algum impacto. Geralmente esse recurso vem programado para 8 segundos ocioso, ou seja, após 8 segundos ocioso, o HD recolhe as cabeças e fica em espera. Esse HD estava vindo com 1 segundo de fábrica, tá? E é muito pouco 1 segundo. Então, qualquer segundo sem usar o PC, ele já entrava em espera. Aí, além de enroscar o HD, né, diminui muito a vida útil. Eu mudei com um software chamado WD-IDLE3 para 30 segundos. Como era um HD de desktop, eu achei que até 8 já era pouco e mudei para 30 segundos. E essa tecnologia, inclusive, é um dos motivos pelo qual eu não recomendo a Western Digital. Eu não gosto de jeito nenhum dessa tecnologia. Eu acho que o Western Digital tem muito problema de vida útil para o usuário doméstico por conta dessa tecnologia que aumenta muito o liga e desliga dele, tá? Para servidor, como o servidor fica ligado diretão, essa tecnologia não influi, por isso que quando você vê estatística de confiabilidade de HD aí, o Western Digital tá lá em cima, é super confiável, porque esse recurso aí não é usado numa série Enterprise, né? Só é usado para série doméstica. Bom, pessoal, esses são os problemas cabeludos que eu já resolvi. Tem muitos outros, são os que eu lembrei. Mas, em geral, a solução, além de, claro, ser empírica, de você descobrir lá o problema, fuçar, a solução geralmente vem com alguma atualização de alguma coisa, tá? Então, eu sempre recomendo que, se possível, atualize BIOS, atualize firmware do HD, firmware do gravador de DVD, firmware de tudo que você puder, quando estiver dando algum bug esquisito, tá? Existe bug de placa-mãe não aceitar placa de vídeo X, porque precisa de um update de BIOS. Placa-mãe dá bug com um tipo X de HD. HD corromper arquivo porque saiu com a firmware com problema. Vixe, existe muita coisa. Então tudo que você puder atualizar quando tiver com defeito, é essencial fazer isso. BIOS de notebook também é outra coisa que também dá muito problema aí. E atualizar resolve problema às vezes com touchpad, resolve problema de aquecimento. Então, tudo que você puder atualizar, caso você esteja com um problema cabeludo que você não está conseguindo solucionar, faça. Atualiza até coisas que não tem relação com o problema, você atualiza, tá? Porque um gravador de DVD zicado pode fazer o PC inteiro travar, tá? Um driver, um componente do Windows, qualquer coisa pode fazer o micro travar. Não precisa estar necessariamente ligado com o problema, não. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, já está ficando longo. Se eu lembrar de muito mais casos, quem sabe sai um vídeo número 2 aí desse vídeo, beleza? É isso aí então, pessoal. Um abraço e valeu! Se inscreva e curta meu canal.